Olá pessoal, neste tutorial veremos aqui no Blender 3D como simular uma técnica denominada Halftone Shader, que é aquela técnica de sombreamento granulado, ou seja, sombreamento em meio tom. Eu vou usar a versão 3.01, mas vocês podem usar qualquer versão anterior a estas versões aqui e me acompanharem na ideia. Vamos começar. Eu coloquei na área uma esfera para iniciar o processo. Eu vou usar o botão direito e vou dar um Shade Smooth. Eu vou aumentar esse painel aqui de baixo. Vou diminuir a esfera para facilitar e nós vamos selecionar a esfera e antes de aplicar o material nós vamos mudar a nossa vista aqui para o modo material preview. Nessa condição nós vamos agora aplicar o material. Então aqui embaixo eu vou mudar o painel para o modo Shader Editor, que é onde a gente vai trabalhar os nodes procedurais para fazer o efeito. Então eu vou desabilitar essa barra aqui à direita, clicando N de navio, e vamos gerar um material para essa esfera. Eu posso clicar aqui, ou então eu posso vir aqui em material, clicar aqui. Observe que ela já cria o primeiro material aqui para a esfera. Eu vou, com esse material, excluí-lo, e vamos adicionar inicialmente para ele um material Input, que é um node do tipo Camera Data, que é a câmera data. Vamos adicionar também aqui uma textura do tipo Voronoi Texture, ou textura Voronoi, como pode ser chamada. Eu vou ligar o View Vector dele com a entrada Vector da textura e vou ligar o Distance com o Surface aqui do material Output. A priori vocês vão ver aqui uma imagem um pouco distorcida. Nós vamos mudar aqui 3D para 2D e vamos aumentar essa escala aqui para 50. Vai aparecer um monte de pontinho granulado. Para organizá-lo, nós vamos tirar a randomização dele aqui, deixando o Randomize em 0. Agora nós vamos usar aqui um outro node, que vai ser um node do tipo Converter Mat, um node matemática. Vamos trocar esse AD aqui para o modo de comparação chamado Grider Den. E a intensidade aqui aumentou. Agora eu vou diminuir esse valor aqui do Threshold de 0.5 para 0.4. Eu afasto um pouquinho as esferas que fará o nosso efeito de sombreamento. Vamos então, com essa esfera ainda selecionada, voltar na guia de materiais. Veja que esse material que eu mexi aí é chamado material 001. Então eu posso alterar aqui, colocar o nome de meio tom. Vocês podem botar também em inglês halftone, se quiserem. Vamos criar um segundo material para essa esfera. Então eu vou clicar aqui em mais. Ela cria o slot. Para criar um novo material eu posso vir aqui ou posso vir aqui. Ela gera novamente outro material e sempre o material Principal BSDF. Então eu vou selecionar o material aqui, vou usar o X para excluí-lo. E para fazer o contorno eu vou usar aqui um material de entrada do tipo RGB. Vou usar essa cor totalmente aqui no tom escuro para facilitar. E vou ligar o Color com o Surface. Se eu clicar aqui em cima fora, vocês vão ver que eu não tenho um contorno ainda. Então, se eu aumentar aqui na Viewport esse World Opacity, vocês vão perceber que eu tenho uma tonalidade aqui, porém não tenho um contorno, a não ser as esferas como material interno aí da superfície. Então, para criar o contorno, eu tenho que selecionar a esfera e aplicar nela um modificador. Eu vou adicionar o modificador Generate chamado Solidify. Aplicado o modificador, as propriedades vão aparecer aqui na guia de modificadores. Eu vou agora ativar alguns itens aqui em Normals. Eu vou habilitar o Flip. E em materiais, eu vou dizer que o contorno que eu vou utilizar é o segundo material. Ele está usando aqui o primeiro material, mas eu quero que o contorno seja o segundo. Então eu clico aqui. Eu vou voltar para a guia de materiais. E com o segundo material, que nós vamos chamar de contorno, a gente pode dar um nome aqui, se quiser. Como ele está usando totalmente preto, o objeto ficou todo escurecido. Então, para criar o efeito de contorno, eu vou acionar em Settings a opção Backface Cooling. E agora, se eu voltar lá nas propriedades de modificadores e aumentar esse valor aqui, ó, eu crio um contorno que pode ser interno, ou de valores negativos que pode ser externos. Então aqui eu já tenho um contorno criado.
Vocês vão estabelecer uma espessura aqui de 0,02 para facilitar. E agora vamos voltar para o primeiro material. Então eu posso vir aqui onde tem o slot, clicar e usar o meio tom. Eu volto àquelas configurações do primeiro material. Para as configurações do primeiro material, nós vamos adicionar agora um node shader do tipo diffuse. Vou conectá-lo aqui embaixo e vou ligar ele diretamente lá, ó, com o Surface. O que é que vai acontecer? Eu tenho o efeito da luz, eu vou selecionar aqui, descer um pouco mais, vou aproximar e vou voltar para o modo aqui chamado renderizado. Nesse modo renderizado eu tenho o efeito da luz interagindo na cena, vou selecionar a esfera e o que eu vou precisar é selecionar o segundo material que eu dei o nome de contorno e aqui na opção Settings eu vou desabilitar o Shadow Mode. Ele torna mais vívida a intensidade dessa lâmpada aqui sobre a cena. Então, se eu movimentar, a sombra vai seguir aqui o efeito. Selecionando a esfera de volta, vamos voltar para o primeiro material meio tom. E aqui no primeiro material meio tom, posso selecionar aqui também, tá, pessoal? Nós vamos usar outros nodes que farão efeitos distintos. Então, aqui em Diffuse, que está ligado, eu vou adicionar um material de conversão e vou usar aqui o Shader to RGB. Vou deixá-lo aqui nesse ponto e vou conectar essa saída dele, em vez de ir diretamente aqui no material Output, aqui ó, no Threshold. Agora eu preciso ligar o Value do Grider Den com o Surface. E aqui eu já tenho um efeito interessante. Para criar agora a inversão, se eu movimentar a lâmpada aqui, veja que a sombra da lâmpada interfere aqui no processo. Em vez de estar claro aqui, está escuro. Então, para inverter isso, eu seleciono. E aqui, entre o Grider Den e o material Output, eu vou adicionar um node de cor, que é o Mix RGB. Vou conectá-lo aqui. Ele se conecta diretamente na Color 1, mas eu vou desconectá-lo e ligá-lo aqui no Factor. Aquele efeito vai sumir. Por quê? Porque eu preciso definir aqui na Color 1 e na Color 2 quais são as cores que eu vou utilizar para o sombreamento. Eu quero um tom escuro e um tom claro. Então, o primeiro Color eu vou deixar 1. No segundo, eu vou usar um tom escuro. E as nossas esferinhas com o efeito aqui que a gente precisa começam a aparecer. Na medida que eu pego aqui a lâmpada, vou selecionar na Outline, que fica mais fácil, e uso a tecla G, ó, a luminosidade interfere no sombreamento do objeto. Mas essas esferas aqui no efeito estão muito grandes. Então, selecionando a esfera, eu posso atribuir aqui uma escala maior para dar um efeito bem mais interessante, pessoal. E aqui eu já tenho o efeito, que é o efeito Cartoon Shader ou Halftone Shader, que vocês podem usar aí em alguma forma que vocês pretendam. Se eu quiser facilitar essa escala, eu posso também utilizar uma escala de valor aqui usando um input do tipo Value. Aqui agora eu posso interligar com a escala e aqui eu posso fazer diretamente, ó, para dar um efeito de um modo prático e fácil. Aqui eu tenho já o efeito shader conforme prometido a vocês. Agora, se eu quiser gerar um fundo diferente aqui na área, nesse exemplo, eu posso vir aqui em Word, como eu estou usando um cinza aqui, atribuir um valor com um tom. Se eu quiser ver pela vista de câmera, eu posso travar a câmera e aqui posicionar a imagem da melhor forma possível. Vou voltar aqui para a timeline. Vou descer mais essa área aqui. E aqui eu tenho um objeto, ó, com o efeito que eu programei para ele funcionar de forma legal aí com esse recurso. Espero que vocês tenham entendido e que possam utilizar aí com a finalidade em algum projeto. Bom proveito, até o próximo tutorial.